presença do Senhor. Quando a Bíblia fala sacerdócio de todos os santos, é que hoje, por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo, todos nós podemos chegar ao Senhor, e o sacerdócio significa serviço, compromisso, responsabilidade, missão, conduzir a presença de Deus. E todos os santos, quem são todos os santos? Vocês querem saber quem é? Dá uma olhada para essa pessoa que está aí do teu lado. Está aí, ó. Essa pessoa é uma santa e essa pessoa é um santo. Quem são os santos? Santos significam separados, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O Senhor tirou das trevas e trouxe para o reino da sua luz, e hoje eles têm a missão de anunciar o Evangelho. Eu falando isso desde de manhã, quando eu comecei a andar na igreja, eu pensei que só quem tinha que falar de Jesus era pastor, mas não é não. Todos nós, isso é o sacerdócio de todos os santos. Eu tenho a missão de anunciar Jesus, você tem e todos nós. E quando a igreja entende isso, ela faz a diferença nessa terra. Que sejamos uma igreja que, acima de tudo, tem como preocupação maior pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. As pessoas precisam saber quem é Jesus. Amém, amados? E vai ser através da sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Tem crianças hoje? Oh, glória, vamos orar pelas nossas crianças. Gente, uma salva de palmas para os nossos pequeninos. Oh, que alegria. Você sabe o que aconteceu hoje de manhã? Escute, eu vou orar a Deus para não acontecer mais. Hoje não teve culto de criança. Diga por quê, Vânia? Não teve criança. É mole. Pense. Mas hoje, olha aí agora à noite. Parabéns para você, pai e mãe, que traz o seu filho para a casa de Deus. Isso é reino de Deus, isso é levar o Evangelho do Senhor. Vamos orar por eles? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelos nossos pequeninos e pedimos a tua bênção sobre eles que vão agora também cultuar o Senhor. Que o Espírito Santo seja, meu Deus, nessa ministração, abençoando as nossas tias, que tudo seja conduzido pelo Senhor, que seja um culto abençoado para todos eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, amados? E o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1. Mateus 23, verso 1. Deus quer que a gente saia daqui hoje mais leve. Amém? Muito mais leve. Mateus 23, versículo 1 em diante. Amém? Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Amém? Por favor, feche os teus olhos. Senhor, continue falando conosco. Espírito Santo, trate aos nossos corações. A tua palavra é vida, a tua palavra é luz, a tua palavra é força, a tua palavra é direção para as nossas vidas e queremos recebê-la nesta noite. Espírito Santo, me coloco também em tua total dependência. O Senhor sabe como eu estou aqui. Como um instrumento, eu me coloco em tuas mãos, para que venha sobre mim a tua palavra, que venha sobre nós a tua palavra e venha nos abençoar nessa noite de uma forma especial e poderosa. Crendo assim, já te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.
Podem sentar-se, queridos. Amém? Irmãos, aqui nós testemunhamos de mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo, e Ele traz aqui uma observação sobre aqueles que naquela época, eles eram as autoridades da palavra de Deus. Eles eram os mestres da lei, eles eram aqueles responsáveis de estarem ali guardando a palavra do Senhor. Jesus chama a atenção para essa classe aí de pessoas, dizendo o seguinte: olha, eles estão na cadeira de Moisés, vocês podem fazer tudo o que eles estão dizendo, mas não façam o que eles fazem, porque eles simplesmente não vivem aquilo que eles pregam. Esse é um primeiro contexto aqui dessa palavra. Mas o que Deus tratou no meu coração é o que vem em seguida. É quando Ele diz que eles pegam fardos pesados, colocam sobre as pessoas, e eles mesmos com um dedinho não querem levantar nada na vida deles. Irmãos, e a palavra hoje vai ser sobre isso. Fardos, pesos que a gente carrega. Talvez a gente repita muito isso, ou às vezes você ouça alguém falar muito isso. Rapaz, isso aqui, tal coisa, tal situação na minha vida é um fardo. Eu não consigo mais carregar esse fardo. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí a gente vai olhar assim, fardo, o que seriam esses fardos? Carregar peso, responsabilidade, sabe? Cada um tem os seus. E o que o Senhor, antes de tratar de uma forma mais profunda sobre isso, Ele quer que a gente entenda algumas questões sobre essa coisa de fardo. Primeira coisa, faz parte da vida. Nascemos. A partir do dia que a gente nasceu, pode ter certeza que já vai chegar um fardozinho na nossa vida, sabe? Enquanto a gente é bebezinho, né, vivemos naquele mundo ali de descoberta e tal, não se preocupa com a conta da energia, com o preço do botijão, com o preço da gasolina, mas basta crescer um pouquinho, os pais já jogam numa escola e tem que cuidar, e hoje as crianças estão cada vez mais menorzinhas para a escola. Eu nunca vi um negócio desse não. Daqui a pouco vai ter escola para recém-nascido, do jeito que andam as coisas. Mas o que a gente vai, trabalhar é o seguinte, porque fardo se trata de responsabilidades. Fardo se trata de compromissos, de propósitos, coisas que fazem parte da vida, irmãos. Fardo é algo que aqui, nesse mundo que a gente vive, a gente sempre vai ter. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o que é que ele fala mesmo? Tem gente até que sabe de cor. Põe aí, por favor, Vanessa. Eu disse isso para que em mim vocês tenham, nesse mundo vocês terão, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então o que é que Jesus fala a respeito desse mundo? Aflição, é fardo, são coisas que nós precisamos carregar. E outra coisa que a gente precisa entender: pastor, eu preciso me livrar desses fardos. Eu não quero ter peso nenhum na minha vida, não. Eu quero me libertar. Eu quero viver livre. Eu não quero ter responsabilidade e tal. Meu irmão, minha irmã, sinto muito, mas aqui isso não vai acontecer, não. Isso faz parte da nossa vida aqui. Se eu não entendo isso, eu vou procurar todo o tempo fugir de fardo, de dor e de sofrimento. E quanto mais eu procurar fazer isso, mais eu vou encontrar para a minha vida.
Olha o que a palavra de Deus fala lá em Gálatas capítulo 6, do 3 ao 5. Olha o que Paulo diz. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, o que é que acontece? Engana-se a si mesmo. Cada um então examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. O último texto diz o quê? Pois cada um deverá levar a própria carga. Então cada uma tem a sua. Cada um tem uma carga para levar. Cada um tem um peso para levar na vida. É aqui. Isso faz parte. Não tem essa da gente se livrar, não. Porque quando nós vamos entendendo, eu sei que você entende isso, pense num povo que entende as coisas. Pense num povo inteligente. Só cresce quem está disposto a encarar suas responsabilidades, a assumir os seus compromissos. Se você tem um sonho na tua vida, se você quiser realizar esse sonho, você tem que estar disposto a lutar, a carregar alguns fardos. Mas aí vem a grande questão. Na vida, eventualmente, o que é que pode acontecer, né? Às vezes os fardos ficam muito pesados. Às vezes a coisa fica mais, difícil. E aí é que se torna o problema. Aliás, aí é que de fato se torna um problema. Quando esses fardos, eles se tornam muito pesados. Aí começa a machucar, começa a desgastar, começa a gerar cansaço. E você que de repente sabe o que é carregar peso, sabe que tem hora que a gente não vai aguentar. E por que é que isso acontece, amados? Vimos até aqui que temos cargas. Amém? Amém, amados? Todos nós temos cargas para levar. E o que é que acontece quando fica muito pesado? Às vezes, pela falta da consciência. Porque escute isso, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele nos faz com limites. Paulo fala lá em Coríntios que o Senhor nunca vai permitir algo na nossa vida que a gente não possa suportar. Porque com a sua fidelidade, porque Deus é fiel, Ele não vai permitir algo que a gente não aguente. Chegando num determinado ponto, Ele vai entrar com o escape. Mas existem situações onde nós perdemos a medida e começamos a trazer muitos fardos para cima da vida da gente. Começamos a nos sobrecarregar. Começa a vir um monte de coisa aí sobre a nossa vida. Começa a vir muito peso, muita coisa. A gente perdeu a medida. E, amados, o que a gente mais vê hoje são pessoas que estão sobrecarregadas. Uma pessoa que está sobrecarregada, por exemplo, ela está cansada e ela está ferida. Pessoas cansadas e feridas, elas se machucam ainda mais e ainda machucam quem está perto delas. Você concorda comigo? Porque ela está cansada, Aline. Ela não aguenta mais. A vontade dela é jogar tudo para o alto, ou jogar tudo para cima dos outros. As pessoas estão sobrecarregadas. Esse é o grande problema. Quando eu, por não entender, não respeitar o meu limite, eu fico trazendo peso para a minha vida. E aí a gente vai aprendendo que esses pesos, para ficar até mais claro, eles têm nome. Tem fardos que se chamam sentimento de culpa, tem fardos que se chamam medo, tem fardos que se chamam ansiedade, preocupações, tem fardo que se chama pecado. Tem tudo isso que a gente vai trazendo sobre a nossa vida. Isso nos machuca, isso nos desgasta, isso compromete a nossa caminhada. E eu quero lembrar uma coisa para você: Jesus te ama demais. Deus, Ele quer que a gente seja leve.
Ele quer que a gente, sabe, a gente não foi projetado para andar sobrecarregado. Aliás, nada foi feito para andar sobrecarregado. Nada. Se o carro ele tem lá, né, Celso, o contagiro. Aquele negócio ali, ele tem um limite. Andar em rotação alta constantemente, vai bater o motor. Vai arrebentar. Né? Às vezes quer botar peso em cima de um carro, está lá o limite para ser respeitado. A pessoa coloca, não tá andando, vai andar. Mas depois vai estourar tudo. Nenhum aparelho, nada que foi criado assim, foi feito para andar em sobrecarga. A sobrecarga vai gerar um problema muito sério. Vai acabar com a situação. A gente não foi feito para isso. E é sobre isso que Deus quer falar com a gente hoje. Como é que a gente está? Você está bem? Como é que estão as coisas? Está tudo tranquilo? Será que está tudo bem? Como é que está? Sabe? Uma das coisas que eu tenho ouvido muito é assim, pastor, eu estou tão cansado. E às vezes a gente sabe que esse cansaço não é cansaço físico não. Está aqui, ó. Sabe? A pessoa ela está com as cargas dela e mais não sei quantas toneladas de outras cargas que não são dela, que estão vindo sobre a vida dela. Vanessa, tem como você procurar para mim aí, não sei se ficou salva a imagem, de uma pessoa carregando um jugo e um fardo? Veja se tem aí, para entender. Porque tem a ver aqui, porque tem maneira para a gente resolver isso. Tem solução, gente. E o nome da solução é Jesus Cristo. A gente só vai conseguir, é esse mesmo, olha que coisa linda, né? A nossa irmãzinha aí. Aquela peça que está nos ombros dela, o nome daquilo ali, quem sabe? É jugo, é o jugo, né? E os cântaros ali são os fardos, são os pesos, né? E qual é o apelo que Jesus faz para nós? Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O apelo está feito. É um apelo onde Ele mesmo se apresenta como aquele que veio para trazer o descanso para a alma da gente. O Senhor, Ele não concorda, Ele não se alegra de olhar para mim e olhar para você e ver a gente sobrecarregado. Primeiro passo é ouvir o seu apelo e essa coisa começa a aliviar a nossa vida quando a gente vai para Cristo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Depois ele se apresenta como uma referência. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Opa! Manso e humilde de coração. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ser uma pessoa mansa é ser uma pessoa equilibrada. Se tem uma pessoa que sabia muito bem quem ela era Jesus Cristo. Se tem uma pessoa que sabe muito bem o seu limite, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A mansidão tem a ver com equilíbrio e disciplina. Você que costuma ler o Evangelho, a igreja toda, você que costuma ler o Evangelho, várias e várias vezes tem a seguinte frase: e Jesus se retirou por um tempo para orar. Porque Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, era o Todo-Poderoso, mas ele também ao mesmo tempo ele era homem. Era um ser humano sujeito aos desgastes da própria vida. Mas ele, com a sua mansidão, já está ensinando para a gente respeitar o seu limite.
Humilde de coração é a capacidade de reconhecer o seu limite e a sua fraqueza. Nos momentos mais difíceis, aliás, no momento que Jesus estava mais sobrecarregado, que foi com os nossos pecados, ele foi ao Getsêmani fazer o quê? Orar ao Senhor. Se humilhou diante do Senhor, apresentou a sua queixa diante do Senhor. É assim que a gente precisa fazer. Porque, meu irmão e minha irmã, nós muitas vezes não percebemos, mas queremos ter às vezes a ilusão que a gente consegue dar conta de tudo, e a gente não consegue. Todos nós temos um limite, e muitas vezes, por não respeitarmos esses limites, estamos adoecendo de todas as formas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Porque a gente vai só acumulando peso e fardo, e fardo, e fardo sobre a nossa vida. Não pede socorro, não pede ajuda. Não, eu dou conta. Enquanto está em pé, meu Deus. Aí Jesus diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. E aí ele diz: tomem o meu jugo e aprendam de mim. Pois o meu jugo, volta lá, Vanessa, por favor, para o jugo. O meu jugo, ele é o desenho lá da moça, lá, isso. Por favor, é isso. O jugo de Jesus, ele tem mais almofada do que aquela ali. Diga glória a Deus por isso. Não vai machucar não, Dudu, porque é o de Jesus. Ele é suave. E os fardos, eles são leves. Ou seja, aquilo que é leve, a gente tem condição de carregar. A gente tem condição de levar. Preste atenção. Jesus não veio para remover o jugo. Jesus não veio para tirar os nossos fardos. Ele faz uma permuta. Ele pega todos os nossos pesos e sobrecargas para Ele e coloca sobre nós aquilo que Ele tem, a suavidade e a leveza, para que a gente não pare, para que a gente não retroceda, para que a gente não caia. É isso que Jesus oferece. É isso que Cristo, quando Cristo de verdade está na minha vida, eu posso suportar as aflições e os fardos. Quando Cristo está na minha vida, eu consigo enxergar o meu limite, a minha capacidade, e nunca vou esquecer que eu sou totalmente dependente. É dele. É Ele que me ajuda. É Ele que me fortalece. É Ele que me dá condição. Pessoa cansada e sobrecarregada, ela não vai avançar. Por isso que Jesus se apresenta como essa alternativa, que é a melhor, para que a gente não pare. Eu não sei como é que está a tua vida, meu irmão, minha irmã. Se você está muito cansado, sobrecarregado, dê uma olhada aí, se é para você estar carregando tudo isso. Quais são os fardos que você não está conseguindo carregar mais? Pastor, não aguento mais. Pode ser que você está tendo essa dificuldade, porque você está carregando coisas que não é mais para você carregar. Pode ser que você está querendo carregar coisas que você não tem capacidade de carregar, só Jesus tem. E esse gesto de substituição é a revelação que nós entendemos no momento onde a gente de verdade entrega a nossa vida para Jesus. Só quem entregar de verdade a vida para Jesus vai estar recarregando o fardo, mas não vai parar, porque o fardo é como? É leve. O jugo é suave. Paulo, ele entendeu isso. Paulo fala lá em Coríntios: porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem sobre nós um peso de glória muito excelente. É leve, porque Jesus, o peso maior Jesus está levando. O peso maior Jesus está trazendo sobre nós. Vanessa, eu vou aproveitar que você está aí. Põe aí o símbolo da quadrangular com o rosto, os 4 rostos, por favor. Procura aí, por favor. A doutrina do evangelho quadrangular, ela é totalmente bíblica. Você sabia disso? É da Bíblia, não saiu da ideia de alguém não, é Bíblia pura. Primeiro que a base é Jesus Cristo, amém?
E quando a nossa fundadora, a Aimee Semple McPherson, ela procurou em Deus dar um nome a essa denominação, Deus levou ela para o livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, onde Ezequiel, ele se depara com um anjo de quantas faces? Quem sabe? 4 faces. Aí essas faces, esse anjo de 4 faces, ele era uma das representações de Cristo e dos atributos de Cristo da salvação para a nossa vida. Amém, Vanessa? Acha já aí. Hoje estudar quadrangular. O anjo, ele tinha um rosto de homem, ele tinha um rosto de leão, um rosto de águia, quem sabe o último? E um rosto de... Aqui tem quadrangular nessa noite. Amém, amados? Glória a Deus. Vai, Senhor, abençoe ali. Foi, em nome de Jesus. Quadrangular, os 4 rostos, visão de Ezequiel, vai aparecer. O rosto do homem, pastor, representava que Cristo, ele se fez homem e habitou em nosso meio. Glória a Deus. O rosto do leão, um dos nomes pelo qual Cristo é conhecido é como o leão da tribo de Judá. O leão representa a força e o poder do Espírito Santo. Amém? O rosto da águia. A águia, no antigo contexto, ela é considerada a rainha de todas as aves, a que voa mais alto, a que vê todas as coisas. Quando Jesus voltar, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre a nossa vida. Amém? Aleluia, achou? Amém. E o rosto do boi? O rosto do boi é o cumprimento da profecia do profeta Isaías, onde diz que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, sobre as suas machucaduras, nós fomos sarados. Só quem está entendendo isso pode dar um glória a Deus mesmo. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra para nós nessa noite fala sobre isso. Temos que carregar os nossos fardos, mas não podemos estar sobrecarregados, porque isso nos fere, nos machuca e a gente para. Jesus não quer que a gente pare. Jesus quer nos ver no céu. Nosso destino é o céu, é estarmos na glória com o Pai. E lá a gente não chega com excesso de bagagem, não. Precisamos aliviar isso, e Ele se propõe a isso. É Cristo que se apresenta como caminho para trazer o descanso, não só o descanso para a nossa alma, mas a salvação para a nossa alma. Mas para isso, eu tenho que estar disposto a atender o seu apelo. Amém, amados? Quantos estão entendendo essa palavra? Se você estiver entendendo, vai compreender isso. Isso tem mais a ver com a gente do que com Jesus. A parte dele ele já fez. Isso é uma questão de decisão para nós. Eu estou pregando aqui, mas de repente, para alguns de nós, pode ser muito difícil se aliviar dos fardos. É uma opção. Jesus ele se apresenta: vinde a mim. É interessante, diz: vinde a mim. Eu tenho que ir para Jesus. Não é Jesus que tem que vir até mim, eu que tenho que ir até Ele. Lembra do jovem rico? Mestre, o que é que a gente precisa para herdar a vida eterna? Guarda a lei, os mandamentos e tudo. Tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. É? Eu te amo, meu filho. Então vou dizer que lhe falta mais uma coisa. Pegue os seus bens, venda, dê os pobres e venha comigo. Quem conhece essa história? Esse homem faz isso, irmãos? Infelizmente não. A palavra diz que ele fica muito triste e vai embora. Na minha Bíblia não tem, não sei se tem na sua. Na sua tem que Jesus foi atrás dele. Ei, menino, peraí, tem isso na sua? Ele não foi. Porque Jesus, ele aponta o caminho. Jesus diz o que a gente precisa fazer. Mas a decisão é nossa. E nós vamos aprendendo que são as nossas decisões que vão determinar muita coisa na vida da gente.
Eu comecei aqui dizendo que a gente ia sair daqui mais leve hoje. Amém? Eu creio nisso. Mas é só se você quiser. Se você estiver disposto a atender esse apelo, tenho certeza que vai. Eu preciso disso. Abro um parêntese para falar um pouco de mim. Uma das coisas que eu tenho orado muito, falo isso até com alguns missionários, é que Deus me dê a medida. Porque às vezes eu não respeito a medida e me arrebento por causa disso. Senhor, me dê a medida. Até onde eu posso ir, até onde eu posso suportar. O que eu não puder, Senhor, eu sei que eu coloco na tua mão e o Senhor vai cuidar. Porque às vezes eu quero pegar tudo. Quem se identifica? Eu quero resolver tudo. Ai, não dá não, irmão. Não dá não. E Jesus não quer assim. Jesus nos ama. E Ele nos ama e diz assim para nós, olha, se ame também. Quem aqui se ama? Se você se ama, vamos para o pé de Jesus. Vamos para a presença dEle. Vamos fazer essa permuta. Vamos receber o jugo dEle. Vamos receber o fardo dEle. Porque com mais suavidade e mais leveza, a gente consegue seguir nessa jornada da vida até o caminho da salvação, que é na glória com Ele. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos? Se você puder, fique em pé.